Calor e trabalho. Processos de troca de energia. Definição de calor e trabalho. Calor vai ser o fluxo de energia que acontece entre dois sistemas termodinâmicos que seja espontâneo e motivado apenas pela diferença de temperatura entre eles. Então, é importante observar isso. O calor vai ser o fluxo de energia espontâneo motivado pela diferença de temperatura entre dois sistemas. Já o trabalho vai ser qualquer fluxo de energia que não seja calor. Então, nós vamos separar o calor como fluxo de energia espontâneo, motivado só pela diferença de temperatura, e já o trabalho é qualquer fluxo de energia que não seja calor. Por exemplo, considere esse sistema. Esse sistema possui uma energia interna U. O que é energia interna U? A energia interna é a soma de todas as energias do sistema. O que nós queremos dizer com isso? É a soma da sua energia cinética, da sua energia potencial, da energia de vibração. Então, todas essas energias somadas de todas as partículas do sistema, nós vamos chamar de energia interna. É a energia que o corpo possui. E essa energia interna, ela pode aumentar ou diminuir, ou seja, nós podemos aumentar ou diminuir a energia interna de um corpo por meio de dois processos. O processo chamado calor e o processo chamado trabalho. Lembrando que o calor é um processo espontâneo e o trabalho é um processo que não é espontâneo. E nós vamos considerar calor como positivo, o calor que o sistema que possui energia interna U recebe. Então, quando o sistema U recebe uma quantidade de calor, nós vamos dizer que esse calor é um calor positivo. Em contrapartida, se ele perde uma quantidade de calor, determinada quantidade de calor, nós vamos chamar esse calor de calor negativo. O trabalho é a mesma coisa. Quando esse sistema ele recebe uma determinada quantidade de trabalho, nós vamos dizer que esse trabalho é positivo, e quando ele perde essa quantidade de energia na forma de trabalho, nós vamos dizer que esse trabalho é negativo. Uma coisa importante aqui para nós observarmos é que esse trabalho, ele é o trabalho realizado sobre o sistema. Por isso que, quando o trabalho é positivo, a energia interna do sistema vai aumentar. Quando o trabalho for negativo, a energia interna do sistema vai diminuir. Então, esse trabalho aqui é o trabalho realizado sobre o sistema. Vamos lembrar que nós podemos também escrever essa mesma definição do ponto de vista do trabalho realizado pelo sistema. Mas não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando do ponto de vista do trabalho realizado sobre o sistema. Então, essa energia interna U, ela pode variar dessas duas maneiras, por meio do processo chamado calor e por meio do processo chamado trabalho. Com isso, nós podemos definir a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que a variação dessa energia interna, então o corpo possui uma energia interna. Se a energia interna do corpo aumenta ou diminui de um dU, isso é devido ao processo chamado calor ou ao processo chamado trabalho, ou a ambos. Então, nós vamos dizer que dU, ou seja, um aumento muito pequeno do U, é igual a calor mais trabalho. Então, nós vemos aqui que ΔU ou dU é igual a calor mais trabalho. Isso é uma lei de conservação da energia, como nós podemos ver, né? Está dizendo o seguinte, todo o calor que entra ou sai do sistema, mais o trabalho que entra ou sai do sistema, é igual à variação da energia interna do sistema. Uma observação importante que nós podemos fazer é que, de um lado, tem dU, dizendo que é uma variação muito pequena da energia interna, e do outro, nós não nos preocupamos em escrever dQ ou dW. Por que isso acontece? Porque, como nós veremos mais à frente, a energia interna do sistema é uma função.
Função geralmente da temperatura. Então, uma função a gente pode derivar essa função, fazer o diferencial dela. Por isso nós escrevemos du. O calor e o trabalho não são funções. É uma quantidade de energia. Então, quando nós escrevemos calor aqui e trabalho aqui, nós temos que ter em mente que é uma quantidade pequena de calor, uma quantidade pequena de trabalho, que vai resultar numa variação pequena da energia interna. Nós podemos também escrever essa expressão dessa forma. Em vez de du, nós podemos escrever como ΔU igual calor mais trabalho. E com isso eu escrevo aqui uma variação um pouco maior da energia interna. Então, relembrando, esse trabalho é o trabalho realizado sobre o sistema. Quando a gente escreve dessa maneira, trabalho realizado sobre o sistema, a primeira lei da termodinâmica se escreve dessa maneira, com sinal de mais. Se eu escrevesse o trabalho como o trabalho realizado pelo sistema, então aqui nós teríamos um menos, tá? Mas não é o caso. Nós vamos trabalhar do ponto de vista do trabalho realizado sobre o sistema. Vamos falar agora de trabalho de compressão em fluidos. Então nós temos aqui um gás, e esse gás está dentro do recipiente, e aqui nós temos uma tampa, ou um êmbolo. E esse êmbolo, ele tem uma área, e ele pode ser empurrado pela vizinhança aqui. A vizinhança pode empurrar o êmbolo e realizar trabalho sobre o sistema, que é o gás. E o que nós queremos fazer? Nós queremos calcular o trabalho dessa força, ou seja, essa força empurra o êmbolo, e nós queremos calcular o trabalho dessa força externa, essa força que é a força que a vizinhança faz sobre o êmbolo, realizando trabalho sobre o sistema. Nós sabemos da definição de trabalho que nós podemos calcular o trabalho dessa forma, que é a força, produto interno, o deslocamento, porque esse êmbolo ele vai se deslocar nesse sentido de um dx. Aí, vamos supor que ele se desloca dessa posição até essa posição. Então, agora, o novo volume que o gás vai ocupar vai ser esse volumezinho aqui, ó. E aqui ocorreu uma variação de volume ΔV. Ou seja, no caso, uma redução no volume de ΔV. E o tanto que o êmbolo andou aqui, nós vamos chamar de ΔX. Vamos considerar esse deslocamento, por mais que o desenho esteja exagerado, vamos considerar esse deslocamento bem pequeno. Se nós fôssemos calcular o trabalho, como ficaria? Ficaria trabalho igual a força, já vou tiro as flechas, vou trabalhar agora com módulos, deslocamento ΔX. E aí vamos nos lembrar da definição de pressão. Como é que a gente define pressão? Pressão é a força que está sendo aplicada dividido pela área, que é a área aqui do êmbolo. Então, essa força dividido pela área. E aí nós podemos passar essa área, passar multiplicando aqui a pressão, e com isso nós vamos ter força igual a pressão vezes a área. Então, no lugar da força, nós vamos colocar pressão vezes a área dx. E aí nós temos que fazer algumas observações importantes aqui. Pressão aqui é definida como a força sobre a área. Essa área é a área do êmbolo. Tá? E essa pressão, para que nós possamos fazer essa conta, essa pressão ela tem que ser bem definida. O que é uma pressão bem definida? À medida que o êmbolo vai se deslocando, ele tem que se deslocar devagar, de maneira que ao longo do sistema, ou seja, em todos os pontos do gás, a pressão esteja bem definida. Então, essa pressão ela só faz sentido quando esse êmbolo ele se desloca de maneira
quase estática. E como seria isso? Como ele se deslocaria de maneira quase estática? Esse êmbolo, ele se deslocaria de maneira quase estática se a velocidade dele, à medida que ele vai sendo empurrado, se a velocidade dele que ele se desloca for muito menor que a velocidade do som. Por quê? Quando o êmbolo se desloca a uma velocidade muito menor do que a velocidade do som, dá tempo das outras partes do fluido se rearranjarem de maneira que a pressão seja bem definida. Então, as partículas que estão aqui próximas do êmbolo, elas são empurradas, então há uma ligeira elevação da pressão, mas à medida que elas são empurradas, elas empurram as outras partículas também. Então, essa informação vai se propagando ao longo do fluido, essa informação de quê? De que a pressão está aumentando, de maneira que isso vai se uniformizar ao longo de todo o gás. Agora, isso só vai acontecer se o êmbolo se deslocar de maneira quase estática, ou seja, se o processo for quase estático. Se o êmbolo for empurrado de maneira abrupta, isso não vai acontecer. Não vai dar tempo para a informação se propagar ao longo do gás e chegar lá na outra extremidade antes que o êmbolo seja empurrado novamente. Então, isso que é importante. Antes do êmbolo ser empurrado novamente, essa informação já tem que ter chegado no final do fluido. Porque senão a gente não pode definir uma pressão ao longo do gás. Então, a gente só pode definir pressão na física dessa maneira, quando o processo for quase estático. Se o processo não for quase estático, se o êmbolo for empurrado de maneira abrupta, não dá tempo dessa informação se propagar ao longo do fluido. Então, antes que a informação chegue na outra extremidade do gás, o êmbolo já recebeu outro empurrão. E com isso nós temos que o trabalho, como nós vimos calculado antes, vai ser essa pressão nesse processo quase estático, multiplicado pela área dx. E aí nós podemos ver o que é área vezes dx. A área é a área da seção transversal aqui, ó. Meu êmbolo, área. E dx é o tanto que deslocou aqui, ó. Ou seja, esse êmbolo agora vem e vai chegar aqui, ó. Ou seja, esse tanto aqui, área vezes dx, seria base vezes altura, isso aqui é esse volumezinho que diminuiu. Então é o ΔV, porque base é um cilindrozinho, né? E a área da base do cilindro vezes a sua alturazinha é igual à variação do volume. Então nós podemos trocar e escrever dessa maneira. Pressão vezes variação de volume. Só que aí nós temos que tomar um cuidado, porque esse volume, ele está diminuindo, é uma redução. Então nós vamos colocar, e esse trabalho tem que ser positivo. Então, se esse número aqui, o ΔV, ele é menor que zero, então nós temos que colocar um sinal de menos para que o trabalho fique positivo. Como está aqui, ó. Então a gente coloca o sinal de menos na mão para que o trabalho seja positivo. Então, na compressão, que é o caso que nós estamos estudando, na compressão o volume diminui. Então, ΔV é menor que zero. Porém, como eu estou tratando do trabalho realizado sobre o sistema, o trabalho tem que ser positivo. Por quê? Porque o êmbolo está se deslocando na mesma direção em que ele é empurrado. Então, o trabalho é positivo. Para esse produto ser positivo, P∆V, sendo o ΔV negativo, então tem que colocar o sinal de menos na frente. Porque o menos, esse menos com o menos que vem do ΔV, fica um trabalho positivo. Então, esse é o trabalho realizado sobre o gás. Ele tem esse sinal de menos aqui na sua definição. E aí nós já vimos que essa pressão ela é definida ao longo do gás, ou seja, à medida que o êmbolo está sendo empurrado e está tendo variações no volume, a pressão é bem definida. Então eu consigo definir a pressão
ao longo de todo o processo. Por quê? Porque são processos quase estáticos. Lembra da definição que nós fizemos de processo quase estático? É de maneira tão devagar que a informação dá tempo para se propagar ao longo do gás e chegar até na outra extremidade antes que ocorra um outro empurrão. Com isso, vamos supor que, em vez de buscar o trabalho ao longo de um deslocamento pequeno do êmbolo, vamos supor que o êmbolo ele sai daqui de um volume VI e eu quero saber o trabalho realizado quando ele chega até aqui, ó, no volume VF. Então, a redução total de volume agora fez com que o gás ficasse comprimido nessa regiãozinha aqui, ó. E eu quero saber o trabalho de VI até VF. Como que a gente faz isso? Eu teria que somar em todos os deslocamentos do êmbolo o trabalho. Fazer a soma, como é que a gente faz essa soma? Essa soma a gente resume ela como uma integral de VI até VF. Então, esse símbolo aqui que significa integral, quer dizer que eu estou somando os trabalhos do volume inicial até o volume final, e aqui com um sinal de menos é o trabalho realizado pela vizinhança, ou trabalho realizado sobre o sistema. Então, esse é o trabalho macroscópico, é um trabalho do volume VI até um volume VF. Esse aqui é o trabalho para uma pequena variação do volume. Quando a variação do volume é pequena, a gente usa esse resultado. Quando eu estou querendo para uma variação grande no volume, a gente tem que usar esse resultado aqui. Note que eu estou usando a mesma letra para não precisar mudar de letra. Esse que nós acabamos de calcular é o trabalho mecânico, ou seja, é um êmbolo sendo empurrado. Então, é um trabalho mecânico em fluidos. Só que não existe só trabalho mecânico, existem outros tipos de trabalho também. E nesses outros tipos de trabalho, nós podemos colocar trabalho de natureza elétrica, trabalho de natureza magnética, trabalho de natureza química. Então, todos esses outros tipos de trabalho vão entrar aqui em trabalhos outros. Então, o trabalho total que entra lá na primeira lei da termodinâmica, esse trabalho aqui, ó, calor mais. Esse trabalho que entra aqui na primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação da energia, é esse trabalho. Então, aqui entra todos os tipos de trabalho. Trabalho mecânico e trabalho outros. Daqui para frente, nós vamos distinguir. Quando nós dissermos não existe trabalhos de outra natureza, então esse termo é zero. Então, esse trabalho que entra aqui na primeira lei da termodinâmica, ele só é o trabalho mecânico. E no caso, eu poderia escrever a minha primeira lei da termodinâmica dessa forma. Calor, como é só trabalho mecânico, quanto vale o trabalho mecânico? Menos P delta V, como está aqui. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica na sua forma geral, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica quando só tem trabalhos mecânicos atuando no sistema. E o que seria um trabalho de outra natureza? Pensando num trabalho elétrico, lembra, trabalho é qualquer fluxo de energia que não seja espontâneo. Por quê? Qualquer fluxo de energia espontâneo é calor. Por exemplo, se você pega um copo de água quente, coloca sobre a mesa e deixa lá um intervalo de tempo muito grande, esse copo ele vai atingir a temperatura ambiente. Então, ele vai perder energia térmica para o meio exterior. Nós chamamos esse processo de calor, porque ocorreu de maneira espontânea. Agora, se a gente pega um copo d'água e coloca no micro-ondas e liga lá e põe para esquentar a água, esse processo não foi um processo espontâneo. A água esquentou quando nós ligamos o micro-ondas por meio da radiação eletromagnética. É um processo que não é espontâneo. Então, nesse caso, nós chamamos esse processo de trabalho. Em ambos os casos, o que houve foi troca de energia. Só que quando é espontâneo, nós chamamos de calor. Quando é forçado,
como no exemplo do micro-ondas, a gente chama de trabalho. Vamos falar um pouco de capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica, como é que a gente define a capacidade térmica? A gente pode definir a capacidade térmica como uma quantidade mensurável de calor adicionada a um corpo, de maneira que sua temperatura varie em uma unidade. Então, a quantidade de calor que eu tenho que adicionar a um corpo ou retirar dele para que sua temperatura varie em uma unidade de temperatura, e aí pode ser por grau Celsius, por grau Fahrenheit ou Kelvin, nós vamos chamar de capacidade térmica. Então, a definição matemática para a capacidade térmica é calor, quantidade de calor, dividido por variação na sua temperatura. Porque é essa a definição, né? Quanto de calor eu tenho que adicionar ou retirar de um corpo para obter a sua variação, uma variação de uma unidade na sua temperatura. E a unidade de capacidade térmica, calor, a gente no sistema internacional, como é energia, a gente mede em joule. E temperatura no sistema internacional, nós medimos em Kelvin. Às vezes também, no sistema usual, vocês podem ter também caloria por grau Celsius, que são o sistema usual. Então, essa é a capacidade térmica. Nós podemos também definir uma outra quantidade que nos ajuda a entender melhor o sistema. Por quê? Porque a capacidade térmica, ela é uma grandeza extensiva da matéria. O que isso quer dizer? Extensivo quer dizer o seguinte, que a capacidade térmica depende do tamanho do sistema. Por exemplo, se o sistema dobra de tamanho, se ele tem uma massa M, ele tem uma capacidade térmica. Se a massa dele passa a ser 2M, ele passa a ter o dobro da capacidade térmica. Então, é uma quantidade que depende do tamanho do sistema. Então, ela não nos ajuda muito a entender o sistema. Só que a gente pode definir uma outra quantidade chamada de calor específico. E o calor específico é uma quantidade intensiva. O que isso quer dizer? As quantidades intensivas ou as grandezas intensivas, elas não dependem do tamanho do sistema. O sistema pode dobrar, pode triplicar, pode ser qualquer tamanho que o calor específico vai ser o mesmo. Como que a gente faz isso? A gente pega a capacidade térmica e divide pela massa do corpo. Fazendo isso, nós vamos ter uma grandeza intensiva chamada de calor específico e vamos designar pela letra C minúscula. No sistema internacional, quais são as unidades? A unidade de capacidade térmica é joule por Kelvin. A unidade de massa é o quilograma. Então, a unidade de calor específico é o joule dividido por quilograma dividido por Kelvin. A gente pode também definir uma outra quantidade intensiva, só que agora em termos do número de mols. Em vez de pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, nós podemos pegar a capacidade térmica e dividir pelo número de mols. Então, dividindo a capacidade térmica pela quantidade de mols da substância, nós vamos ter o calor específico molar da substância. Então, no sistema internacional, como vai ficar essa grandeza? Capacidade térmica nós medimos em joule por Kelvin e dividindo pelo número de mols, vai ter agora dividido por mol. Então, o calor específico molar, ele vai ser medido em joule por mol e dividido por Kelvin. Então, definimos aqui duas grandezas, né? O calor específico e o calor específico molar, que são grandezas intensivas, e nós temos a capacidade térmica, que é uma grandeza extensiva. Ambas essas grandezas medem a quantidade de calor por unidade de temperatura, no caso da capacidade térmica, e por unidade de quantidade de matéria, que é o caso do calor específico e do calor específico molar. Vamos fazer um exemplo que tem a ver com o gás ideal, porque nós definimos o calor específico e a capacidade térmica de uma maneira geral. Vamos ver como eles ficam para o gás ideal, que é um sistema modelo que nós vamos utilizar muito no nosso curso, que é o gás ideal. Então, vamos testar as nossas definições no gás ideal, que é uma espécie de sistema modelo.
Então, nós sabemos que calor específico, capacidade térmica, é calor dividido pela variação de temperatura. Vamos pensar, então, uma situação em que o gás ideal, ele sofre uma transformação onde ele mantém o volume constante. Então, naquele recipiente que nós mostramos no começo da aula, aquele êmbolo, ele não se mexe. Se o êmbolo não se mexe, a tampa não se desloca, então não tem trabalho. O trabalho é igual a zero. Trabalho é igual a zero. Então, da primeira lei da termodinâmica, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que ΔU era calor, que é um processo espontâneo, mais trabalho. Só que se o trabalho é igual a zero, por quê? O processo se dá a volume constante, o que nós temos? O calor recebido ou cedido pelo corpo é exatamente igual à sua variação da energia interna. Ou seja, a energia interna do sistema diminui ou aumenta dependendo se ele ganha calor ou se ele cede calor. Então, onde está aqui calor, nós podemos trocar por variação da energia interna. Então, aqui eu vou trocar por variação da energia interna. Então, vai ficar assim, ó. Capacidade térmica, variação da energia interna, dividido por variação da temperatura. E aí, como nós estamos tratando a volume constante, isso aqui só vale para o volume constante, então a gente coloca aqui, ó, volume constante, CV. Então é assim que a gente lê. CV é igual a ΔU, ΔT, porque só vale nessa situação. E aí nós podemos nos lembrar que energia interna do gás ideal, nós sabemos quanto ela vale. A energia interna do gás ideal, ela é, pelo teorema da equipartição de energia, vale meio de kT para cada grau de liberdade, não é isso? Para cada F, isso para cada partícula. Se eu tenho N partículas, multiplica por N. Então, essa é a energia interna do gás ideal. Se eu estou falando de uma variação da energia interna do gás ideal, o gás ideal, a energia interna dele só varia se a temperatura variar. Então, o que eu vou ter é o seguinte, ó, ΔU para o gás ideal é igual a F sobre 2, estou arrumando aqui agora, N, K, ΔU, ΔT. Então, nós podemos pegar esse resultado agora e substituir aqui, ó. Substituindo, o que nós vamos obter? Nós vamos obter esse resultado. E aí, simplificando, eu tenho ΔT em cima e tenho ΔT embaixo. Como está aqui, ó. Sobra quem? Sobra F dividido por 2NK. E olha só que interessante. Nós acabamos de obter a capacidade térmica a volume constante para o gás ideal. Ou seja, a capacidade térmica a volume constante para o gás ideal vale o número de graus de liberdade dividido por 2NK. Ou seja, se eu tiver com um gás monoatômico, vai ser monoatômico F é igual a 3. 3 meios de NK. Se eu tiver com um gás diatômico são 5 graus de liberdade. Então, 5 meios de NK. Se eu tiver com um gás poliatômico, que são 6 graus de liberdade, então vão ser 3NK. E nós podemos também, vamos supor que você não queira trabalhar com o número de partículas e a constante de Boltzmann, como está aqui, ó. Vamos supor que você prefere trabalhar com o número de mols e a constante universal dos gases. É só se lembrar que NK, que é o número de partículas vezes a constante de Boltzmann, é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases. Então, você troca NK por o Nzinho R, só isso. Com isso, você vai conseguir o mesmo resultado, só que agora em termos do número de mols e da constante universal dos gases. Isso aqui é a capacidade térmica. Se nós queremos a capacidade térmica molar, e por isso é importante transformar aqui para o número de mols, é só dividir pelo número de mols. Ó. Divide pelo número de mols, divide pelo número de mols, então esse valor aqui simplifica. Então, o calor específico molar para o gás ideal, a volume constante, vai ser F sobre 2R. Ou seja, vai ser uma constante.
Não varia, depende só do número de graus de liberdade. Por mol não varia, depende só do número de graus de liberdade. Isso é importante, tá? Porque não são todos os materiais que isso acontece. Nos sólidos isso não acontece. O calor específico, a capacidade térmica não é uma constante nos sólidos. Nós vemos que aqui nos gases ideais é uma constante. Então, o calor específico molar, volume constante, para os gases ideais é uma constante. Por quê? Nós podemos lembrar que a constante R dos gases é uma constante. Ela vale 8,31. Então, aqui eu teria, para os gases monoatômicos, F igual a 3, 3 dividido por 2, 1,5 vezes 8. Para os gases diatômicos, seria 5,5 vezes 8,31 e assim por diante, ou seja, é um número e constante. Agora, olhando um pouquinho mais de perto para a capacidade térmica a volume constante, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que CV, vamos lembrar, era calor, porque essa era a definição, o ΔT. Só que nós vimos da primeira lei da termodinâmica que ΔU era calor mais trabalho. Porém, como eu estou tratando de volume constante, o êmbolo não se mexe, então o calor vale, então o trabalho vale zero. Então, onde está calor aqui, nós podemos substituir por ΔU, como está aqui. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que essa aqui é uma versão macroscópica da capacidade térmica volume constante. Mas nós podemos considerar uma variação de temperatura muito pequena. Quando essa variação de temperatura é muito pequena, a quantidade de energia térmica, o aumento na energia térmica ou a diminuição da energia térmica também é muito pequeno. Com isso, nós podemos escrever essa expressão como uma derivada parcial. Então, essa derivada é exatamente essa aqui, só que considerando a temperatura, a variação da temperatura muito pequena. E aí, a gente escreve, deixa aqui explícito que é a volume constante. E vamos lembrar que daqui fica claro que a U é uma função, e é uma função de quem? Da temperatura. E ela pode também ser função de outras grandezas, outras variáveis. E é por isso que tem uma derivada parcial aqui. No caso dos gases ideais, ela depende somente da temperatura. E como a capacidade térmica volume constante é a derivada da energia interna, nós podemos também chamar ela de capacidade energética. Por quê? Ela tem a ver com a energia interna do sistema. Então, nós podemos chamar ela daqui para frente de capacidade energética do sistema. Vamos falar agora de processos a pressão constante, calor latente e entalpia. Agora vamos falar da capacidade térmica a pressão constante. Vamos pensar agora num processo, num sistema, e esse sistema ele troca energia térmica, troca calor com o sistema, uma energia térmica, só que ele troca de maneira a manter a pressão constante. O que isso quer dizer? O êmbolo, lá naquele recipiente, o sistema, a vizinhança está empurrando o êmbolo bem devagarinho, no processo quase estático, de maneira a manter a pressão constante. O volume está variando, só que a pressão se mantém constante. Como fica isso? Vamos nos lembrar que capacidade térmica sempre a gente escreve assim, é calor dividido pela temperatura. Então, vamos botar o índice aqui, pressão constante. Então, da primeira lei da termodinâmica, como é que a gente escreve a primeira lei da termodinâmica? É assim, né? ΔU igual a calor mais trabalho. Então, esse calor que está aqui, nós podemos escrever como? Nós podemos escrever como? Está aqui, ó. Calor é igual a ΔU menos o trabalho. Então, nós podemos escrever assim, ó. Então, no lugar do calor, nós podemos escrever ΔU menos trabalho. Lembrando que esse calor ele está sendo trocado a pressão constante. Só que aí nós temos que lembrar de uma coisa muito importante.
Por quê? O trabalho não é a pressão constante, então trabalho a pressão constante, a gente pode escrever assim, ó, trabalho a pressão constante é menos P, trabalho de maneira geral, menos P delta V. É assim que a gente escreve o trabalho. Então, aquela expressão ficaria assim, ó, o calor seria delta U menos o trabalho, menos P delta V. Então, com isso eu tenho que o calor vai ser delta U mais P delta V, como está aqui, ó. Então, CP, ou capacidade térmica pressão constante, vale delta U mais P delta V dividido por delta T. E aí entra uma coisa muito importante, porque o termo que está em cima, os dois termos estão divididos por delta T. Então, nós podemos separar, botar delta U por delta T, como está aqui, e colocar delta V por delta T, como está aqui. Lembrando que a gente pode deixar a pressão aqui separado, por quê? Porque o processo é a pressão constante, então a pressão não varia. Então não existe delta P, porque a pressão não varia. Então agora eu tenho a mesma ideia que eu tinha na sessão anterior. Se a variação de temperatura for muito pequena, a variação na energia e no volume também vai ser pequena. E aí nós podemos escrever essas variações dessa forma, que é uma derivada parcial. Por quê? Porque a energia depende só da temperatura, depende de outras variáveis também. Então, a gente escreve dessa maneira e coloca aqui explicitamente que é a pressão constante. Esse aqui também nós escrevemos dessa maneira e colocamos explicitamente que é a pressão constante. Quando a gente escreve dessa maneira, implica que a variação na temperatura é muito pequena. É infinitesimal, como a gente chama. Essa expressão aqui é uma expressão geral para qualquer sistema. Então, qualquer sistema termodinâmico, a sua capacidade térmica, a pressão constante, se dá por essa forma. Então, você tem que calcular a derivada da energia com relação à temperatura, à pressão constante, a derivada do volume com relação à temperatura, à pressão constante e multiplicar pela pressão. Com isso, você vai ter a capacidade térmica à pressão constante. Ou seja, é bem mais complicado do que a capacidade térmica a volume constante. Então, isso aqui é para um sistema termodinâmico geral. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a capacidade térmica à pressão constante para o gás ideal. Como eu disse, o gás ideal vai ser um sistema modelo para a gente. Nós vamos sempre utilizar o gás ideal para testar a teoria que nós estamos construindo. Então, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos de delta U, delta T. Ou seja, eu tenho que pegar a energia interna do gás ideal e derivar com relação à temperatura, mantendo a pressão constante, lembrando disso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Vamos lembrar como que a gente escreve a energia interna do gás ideal. Energia interna, já podemos escrever direto, é F sobre 2 NKT, como nós já escrevemos antes. Então, se eu coloco aqui, derivar com relação à temperatura, essa temperatura aqui desaparece, sobra só número de graus de verdade, NK dividido por 2, como está aqui. Simples. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos do outro termo, que é a derivada do volume com relação à temperatura. E aí, eu preciso, para derivar o volume com relação à temperatura, eu preciso de uma expressão que relaciona volume e temperatura para o gás ideal. E aí eu tenho que me lembrar da equação de Clapeyron. Ela envolve o volume, porque ela é PV igual a NKT. Então, eu posso escrever assim, ó, volume é igual a NKT dividido pela pressão. Então, quando eu pego o volume e derivo com relação à temperatura, a temperatura vai embora, fica NK dividido pela pressão, como está aqui, ó. E aí eu tenho que só me lembrar que esse termo vem multiplicado pela pressão. E está aqui dividindo também pela pressão. Então, se eu multiplico e divido pela pressão, sobra só o NK, né? Então, a minha capacidade térmica, a pressão constante, é esse termo mais NK.
como está aqui, ó. E aí, nós temos que nos lembrar que esse termo aqui, ele é exatamente a capacidade térmica a volume constante. Então, esse termo aqui, ele é exatamente CV. Então, é CV mais NK. Com isso eu tenho esse termo, ou seja, CP é igual a CV mais NK. Ou seja, a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior do que a capacidade térmica a volume constante. O quanto ela é maior? NK, número de partículas vezes a constante de Boltzmann. Note, quanto maior o número de partículas, maior vai ser essa diferença. E nós podemos também construir, eu tenho a capacidade térmica a pressão constante. Nós podemos dividir pelo número de mols, divide pelo número de mols aqui, divide pelo número de mols aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter calor específico a pressão constante linha. O CV ele era FNR. Então, quando a gente divide por N, esse N vai embora, fica FR dividido por 2, né? Fica simplesmente FR dividido por 2, que é esse aqui, mais, dividido aqui por N, fica R também. Ou a gente pode fazer de uma outra forma. Esse aqui, como a gente pode escrever? Pode escrever assim, ó. CP igual capacidade térmica volume constante ficava F sobre 2 NR. E nós já aprendemos que NK é igual a NR. NR. Se você divide tudo isso por R, esse termo CP vira CP', F dividido por 2NR fica F dividido por 2R, e esse NR que divide por N fica só o R. Com isso, resolvendo esse aqui, o que nós temos? Nós temos esse termo. Ou seja, calor específico a pressão constante é F sobre 2R. E com isso, nós temos que calor específico a pressão constante molar é maior do que o calor específico a volume constante molar. E o calor latente? O calor latente, nós falamos de calor, capacidade térmica e calor específico. Eles estão relacionados com variação na temperatura. Como fica o calor latente? O calor latente é energia térmica liberada ou absorvida por um corpo ou sistema termodinâmico durante um processo a temperatura constante, ou seja, a temperatura não varia. Esse é o caso de uma transição de fase de primeira ordem, ou seja, quando esse calor é trocado, na realidade, não é para variar a temperatura do sistema, é para mudar as ligações químicas do sistema de maneira que ocorra uma transição de fase. Então, repetindo, esse calor é trocado não para aumentar a energia, a temperatura do sistema, ele é trocado para mudar as ligações químicas que ocorrem no sistema de maneira que ocorra uma transição de fase. Como ele é calor, a definição dele é calor dividido pela massa. Então, no sistema internacional, ele fica o joule por quilograma. Esse tipo de calor ocorre quando ocorre uma transição de fase. No caso da água, ele aparece na fusão ou na solidificação, na vaporização ou na condensação. Para o caso específico da água, por exemplo, considerando a água a 1 atmosfera, o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por gramas, ou 333 joules por grama, e o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. O que isso quer dizer? Para cada grama de água a 100 graus Celsius, precisa de 540 calorias para vaporizar, para transformar em vapor esse 1 grama de água. Vamos falar um pouquinho da entalpia. O que é entalpia? Nós definimos a entalpia como a energia interna mais PV. Vamos considerar que nós queremos criar um sistema.
Para criar um sistema do nada, a gente precisa primeiro pegar os átomos e fazer as ligações entre essas partículas. Para fazer as ligações entre essas partículas e colocar essas partículas para se movimentarem com movimentos de translação e rotação, isso tudo entra no cômputo da energia interna. Só que isso não é suficiente para a gente criar um sistema, porque eu preciso colocar esse sistema em algum lugar. E para colocar esse sistema em algum lugar, se tiver algo lá, eu tenho que retirar esse algo. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma massa de gás, que é o que acontece nas reações químicas, né? A reação química acontece, aí sobe uma massa de gás. Para essa massa de gás subir, aparecer e subir, ela tem que empurrar a atmosfera, ou seja, ela tem que realizar um trabalho sobre a atmosfera. Então, essa quantidade de energia também tem que estar contabilizada, porque não basta só eu ter uma energia interna para criar o sistema. Eu tenho que ter também uma reserva de energia chamada PV para poder empurrar a atmosfera para poder colocar o sistema ali. Então, a energia total para que eu possa criar um sistema não é a sua energia interna. A energia total para que eu possa criar um sistema é a sua entalpia, é a sua função entalpia. Então, esse é o significado de entalpia. Se nós considerarmos um processo a pressão constante, que é o caso das reações químicas, porque as reações químicas ocorrem com o becker aberto, então a pressão é a pressão da atmosfera. Então pode ocorrer uma precipitação, pode subir um gás, então isso tudo ocorre a pressão constante. Se nós considerarmos um processo a pressão constante, a entalpia vai variar. Então a entalpia vai sair de um H e vai para um DH. Então vai ficar H mais DH, variou de DH. Se o DH for positivo, ela aumentou, se o DH é negativo, ela diminuiu. Então do lado de lá, a energia interna também tem que variar. Então é um U mais delta U. E o PV tem que variar também, só que a pressão não varia, porque eu estou considerando pressão constante. Então quem varia é o V, então fica V mais delta V. Ajeitando essa equação, o que eu tenho? H é igual a U mais PV. Então, U mais PV. Então, esses termos, eles se cancelam. O que resta, então? ΔH do lado esquerdo, ΔU do lado direito e P multiplicado por ΔV também do lado esquerdo. Só que, fazendo uma análise rápida, afinal de contas, o que é esse termo aqui? Ó? Vamos lembrar da primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei? ΔU é igual a calor mais trabalho. Porém, se o processo for a pressão constante, como é que eu vou escrever isso aqui? Vai ficar ΔU igual a calor menos P ΔV. E aí passa esse termo para o outro lado, o que eu vou ter? De um lado, ΔU mais agora PV, P ΔV, e do lado de lá resta somente o calor, sendo que esse calor é um calor trocado a pressão constante. Então, ΔU mais P ΔV é igual a calor. Então, esse termo que está aqui, ΔU mais P ΔV, é o calor. Mas não é qualquer calor, é um calor trocado a pressão constante. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A variação dessa função que nós definimos aqui, a entalpia, a variação da entalpia é igual ao calor trocado a pressão constante. Por isso que essa função entalpia é tão importante para os químicos, porque se ele calcula essa função entalpia e a variação da função entalpia, ele vai saber, o químico sabe exatamente qual é o calor trocado na reação. Vai saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, dependendo se a variação da entalpia é positiva ou negativa. Então, por isso que ela é tão importante para os químicos. E a gente usa a letra H aqui, já dá uma pista, né? Calor no inglês é heat. Então, a gente usa o H por causa disso, porque a função entalpia tem a ver com o calor trocado numa transformação que mantém a pressão constante. E o que a gente pode fazer com essa informação?
Nós não sabemos que a capacidade térmica não é igual a calor dividido por temperatura. Se a capacidade térmica for a pressão constante, nós já sabemos que o calor trocado é a variação da entalpia. Então a gente pode substituir pela variação da entalpia. E fazendo a mesma análise, para uma variação de temperatura muito pequena, nós podemos escrever dessa forma. Ou seja, a capacidade térmica, a pressão constante, vai ser a derivada da função entalpia com relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Com isso, nós podemos chamar essa capacidade térmica, a pressão constante, de capacidade entálpica. Por quê? Porque ela tem a ver com a entalpia. Então, guarda isso. Calor trocado a pressão constante, esse calor que é trocado com o sistema, onde o sistema ele mantém a sua pressão constante, esse calor ele é igual a variação da entalpia. Variação da entalpia. Vamos lembrar que a entalpia é uma função que é tabelada. Então, nos livros de química, tem lá várias funções de entalpia, entalpia padrão, para várias substâncias. Então, isso já é tabelado. Se é tabelado, a gente sabe já por antecedência qual vai ser o calor trocado quando uma ou outra reação ocorrer. Então, aqui nós temos uma repetição do calor igual à variação da entalpia, só que aqui escrito de maneira infinitesimal, né? Muito pequeno, quando comparado com a versão anterior. Vamos falar agora de processos termodinâmicos. Processo isocórico. O processo isocórico, ele é aquele que ocorre mantendo volume constante, ou seja, o volume não varia. Então, se eu vier para um diagrama PV, pressão versus volume, esse diagrama, o sistema sai de um estado 1, estado termodinâmico 1, e vai para o estado termodinâmico 2, e nós podemos desenhar essa transformação por uma reta vertical, porque não há volume, não há variação de volume. Então, da primeira lei da termodinâmica, vamos lembrar, né? A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU é igual a calor mais trabalho. Se não tem variação de volume, o êmbolo ele não se movimenta. Se ele não se movimenta, não tem trabalho. Trabalho é igual a zero. Toda vez que não houver variação de volume, ou seja, ΔV for igual a zero, trabalho é igual a zero. Então, com isso, o calor trocado é exatamente igual à variação da energia interna. Então, nesse sistema, nesse tipo de transformação, a única maneira do sistema variar sua energia interna é por meio do processo chamado calor, ou seja, por meio de um processo espontâneo de troca de energia térmica. Por quê? Porque não tem trabalho sendo realizado no sistema. As paredes estão fixas, né? Então, ΔU é igual ao calor trocado pelo sistema. Então, a única maneira da energia interna do sistema variar é por meio do processo chamado calor, processo espontâneo chamado calor. Então, se nós sabemos quanto vale a variação da energia interna, a gente tem o calor. Se a gente sabe quanto vale o calor, a gente tem a variação da energia interna. O calor, a gente sabe como calcular. Por quê? Nós já definimos quem é calor específico a volume constante. Se eu sei quanto de calor o sistema precisa para cada grama, para saber o calor total, é só multiplicar pela massa total. Se eu sei a quantidade de calor para cada grau Celsius, se eu quero saber a quantidade de calor total, é só multiplicar pela variação total de temperatura. Por isso que o calor trocado vale MCV dt, ou ΔT. Lembrando, então, como a gente escreveu aqui dt, então esse calor aqui, nós estamos utilizando uma letra Q, é uma quantidade de calor muito pequena. Se nós queremos uma quantidade de calor grande, quando o sistema varia de uma temperatura T1 até uma temperatura T2, então nós temos que ir somando ao longo desses processos, ou seja, à medida que o sistema vai passando por sofrendo processos quase estáticos e passando por estados de equilíbrio, nós podemos somar. E essa soma, como a gente escreve? A gente escreve como uma integral de T1 até T2. E aí, como nós vimos para os gases ideais,
nós vimos para os gases ideais que CV não varia, mas isso não é verdade para qualquer sistema. Mas numa primeira aproximação, se T1 estiver muito próxima de T2, nós podemos supor que o CV não varia. Se o CV não varia, ele pode sair da integral. Então ficaria assim, ó, M CV integral ou soma de dt. A soma de dt, quando eu somo todos os dtzinhos pequenininhos, eu vou ter um ΔT grande, que é o ΔT total. Se eu somo todas as pequenas variações de temperatura, no final eu tenho a variação total de temperatura, que é ΔT. Então é assim que a gente vai calcular o calor trocado para o sistema. MCV, calor específico a volume constante, multiplicado por ΔT. Então esse é o calor trocado a volume constante. E como consequência, ele também é igual à variação de energia interna do sistema. Vamos falar agora do processo isobárico. O processo isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. No diagrama PV, como que a gente pode designar isso? O processo a pressão constante é aquele que sai do estado 1 e vai para o estado 2 por meio de uma reta horizontal. Então, sai aqui do estado 1 e vai para o estado 2. Ou seja, essa aqui é como o volume diminui, é uma compressão isobárica. Então, nós temos aqui uma compressão isobárica. Se fosse no sentido contrário, seria uma expansão isobárica. Mas vamos ater aqui a compressão isobárica. Então, o que nós temos? Da primeira lei da termodinâmica, vamos lembrar que ΔU é igual a calor, que é um processo espontâneo, mais trabalho. Mas eu vou focar no calor. Eu quero saber o calor trocado nessa transformação isobárica. Então, vou passar o trabalho para o outro lado. Então, eu escrevo dessa maneira. Calor é igual a variação de energia interna menos o trabalho. E aí, a gente vê uma coisa bastante interessante, né? Aqui tem menos o trabalho. Então, dependendo do sinal do valor do trabalho, o calor ele pode ser maior que ΔU ou menor que o ΔU. Como que a gente calcula o trabalho aqui? A partir desse gráfico, nós podemos calcular o trabalho como a área abaixo desse gráfico. Então, o trabalho, quanto ele vale? O trabalho é igual a menos a área qual é? É a base, que é ΔV, multiplicado pela altura, que é a pressão aqui, ó, o valor da pressão. Com sinal de menos, porque nós estamos tratando o trabalho realizado sobre o sistema. Então, menos P ΔV. Então, esse aqui é o valor da área, com sinal de menos, porque é o trabalho realizado sobre o sistema. Se nós queremos a área total, né, ou seja, nós escrevemos aqui, ó, menos P ΔV. E aí nós podemos utilizar o quê? Vamos lembrar que PDV se relaciona por meio da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é assim, ó, PV igual a NRRT. Então, a pressão é constante. Quem varia é o ΔV. Então, P ΔV é igual a NR, N é constante, R é constante, ΔT. Então, eu posso escrever assim, ó, P ΔV igual a N, R, ΔT. Então, aqui onde aparece P ΔV, eu posso trocar por NR ΔT, como está aqui, ó. Então, eu posso calcular o trabalho dessas duas maneiras. Se eu tiver pressão e volume, eu calculo por aqui, como eu posso extrair desse gráfico. Se eu não tiver pressão e volume, eu posso calcular por aqui, ó, caso tenha a temperatura, o NR ΔT. Dessas duas maneiras, podemos calcular o trabalho. O trabalho é a pressão constante. E a energia interna? Como é que a gente calcula a energia interna? A energia interna, nós podemos calcular ela pelo teorema de partição de energia. Como fica? Fica N, capacidade, calor específico a volume constante molar, multiplicado pela variação de temperatura. Então, agora a gente volta lá naquela expressão, vamos lembrar disso, onde o CV' aqui depende
do número de graus de liberdade do nosso sistema. E aí nós temos que nos lembrar, por quê? Nós temos o ΔU e nós temos o trabalho. Então nós podemos voltar nessa expressão agora para calcular o calor. Então vou substituir aqui ΔU menos o trabalho. Lembrando que aqui tem um menos, com esse menos dá mais. Então calor é igual a ΔU, que é esse termo, mais o trabalho NR ΔT. E aí nós podemos juntar isso, né? Por quê? Fica mais ou menos assim, ó, calor, o N é igual nos dois, aqui você coloca entre parênteses CV', mais R, o ΔT aqui fora. E aí o CV', nós temos que lembrar que esse aqui é o CP, é a capacidade, é o calor específico à pressão constante. Por isso nós escrevemos aqui, ó, de maneira resumida, calor específico à pressão constante. Então, o calor trocado nesse processo isobárico, como é que a gente pode calcular? A gente pode calcular assim, direto. Ó. Se você tem um número de partículas e você tem a variação de temperatura, então basta ter também o calor específico à pressão constante e faz o produto. Com isso você vai ter o calor trocado à pressão constante, da mesma forma. Vamos lembrar que nós utilizamos aqui essa relação CP' igual a CV', ou seja, calor específico à pressão constante molar é igual a calor específico a volume constante molar mais R, isso é chamado de relação de Maia, porque foi o Maia que chegou até essa relação. Vamos falar agora do processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? O processo isotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante. Então, não há variação de temperatura. Então, o recipiente ele está sendo comprimido ou está expandindo, só que ele está num banho térmico, de maneira que a temperatura se mantém. Então, o que acontece? O sistema, ou ele recebe energia térmica do banho térmico, ou ele cede energia térmica do banho térmico, de maneira que a sua temperatura se mantenha constante. Então, o objetivo final do banho térmico é manter a temperatura constante. Então, o banho térmico ele funciona como um reservatório, mantendo a temperatura constante do sistema. Então, seria assim, eu tenho aqui um sistema, tem aqui um êmbolo, que pode ser empurrado, e aqui tem um banho térmico. O objetivo de manter a temperatura do sistema constante. Como a temperatura é constante, então na equação de Clapeyron, se escreve assim, ó, PV igual a NRT. Então o N é constante, o R é 8,31, é uma constante, e a temperatura também é constante, então esse lado de cá todinho é uma constante. Então o que eu tenho na realidade, PV tem que ser uma constante. Então se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir, de maneira a manter esse número aqui constante. Ou vice-versa, né? Se a pressão diminui, o volume tem que aumentar. O volume tem que aumentar de maneira a manter a temperatura constante. E como é que a gente pode escrever isso? Nós podemos escrever assim, ó, P, pressão, é igual a constante, como está aqui, dividido pelo volume. Então, é como se eu tivesse uma função do tipo assim, ó, f de x é igual a 1a sobre x. Se a gente plota essa função, isso aqui é uma hipérbole. Então, no diagrama PV, a isoterma vai ser uma hipérbole, como está aqui, ó. De um volume VI até um volume VF, nós temos aqui uma compressão isotérmica, onde o sistema sai de um volume VI, vai até o volume VF, olha só. O volume diminui, então a pressão tem que aumentar. Só que ela não aumenta de qualquer maneira, ela aumenta de maneira a desenhar aqui uma hipérbole. Essa hipérbole nós vamos chamar de isoterma. Então, num processo isotérmico, no diagrama PV, esse processo vai ser desenhado como uma isoterma. E dependendo do valor da temperatura, se a temperatura for maior, as isotermas vão estar aqui. Se a temperatura for menor, as isotermas vão ficar por aqui.
Então, a temperatura cresce nesse sentido. E aqui nós temos uma compressão isotérmica. Numa expansão isotérmica seria assim, né? Sai de um volume menor para um volume maior, então a pressão diminui. No caso da compressão isotérmica, o sistema está realizando o trabalho. O sistema está empurrando o êmbolo, então o volume está diminuindo. Aí o que acontece? Para que a temperatura se mantenha constante, o sistema despeja calor no reservatório, de maneira que a temperatura do sistema não aumenta, pelo contrário, se mantém constante. No processo inverso, que é o processo de expansão isotérmica, o que acontece? A vizinhança ou o trabalho realizado sobre o sistema é negativo. Então, o volume aumenta. Para o volume aumentar sem haver uma diminuição na temperatura, o sistema ele recebe calor do reservatório. Então, na expansão, o sistema recebe calor do reservatório para manter a sua temperatura constante. Na compressão, o sistema despeja energia no reservatório. E note, como a temperatura é inconstante, a variação da energia interna vale zero. Por quê? Se não há variação na temperatura, a variação da energia interna é zero. E na primeira lei da termodinâmica, como fica? A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU, que é a energia interna, é igual a calor mais trabalho. Então, se ΔU é igual a zero, então o calor trocado com o reservatório, com esse banho térmico, é igual a menos o trabalho. Então, se o trabalho for positivo, o que é o caso da compressão isotérmica, se o trabalho é positivo, que é o caso da compressão isotérmica, o calor fica negativo. Calor negativo significa que o sistema está despejando, está cedendo calor para o reservatório. Se o trabalho for negativo, o que é o caso da expansão isotérmica, se o trabalho é negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, calor é positivo. Calor positivo, como nós dissemos antes, o sistema está recebendo calor do banho térmico. Nós podemos calcular esse trabalho, né? Como é que a gente calcula o trabalho? Vamos lembrar que trabalho é igual a menos a integral de P ΔV. De um volume VI, porque quem está se deslocando é o êmbolo. Então, ele vai de um volume VI até um volume VF. Então, de um volume VI até um volume VF. Mas a pressão, nós sabemos como escrever a pressão. Nós podemos escrever a pressão, aqui, ó. A pressão está aqui, ó, é nRT dividido pelo volume. Lembrando que nRT é uma constante. Se é uma constante, sai da integral. Quem fica da integral é o volume. Então está aqui, ó. nRT é uma constante, então sai. Então fica mais ou menos assim, ó. Trabalho igual a menos nRT integral de dV por V. De um VI até um VF. E aí nós temos que lembrar de uma coisa muito simples, que não precisa demonstrar isso. A integral de uma função do tipo 1 sobre x, integral de uma função do tipo 1 sobre x dx, é o logaritmo do módulo de x. Logaritmo natural. Aqui eu não botei, mas de A até B. É definida essa integral, não é indefinida não. Então, a integral de 1 sobre V dV só pode ser o logaritmo do volume inicial, do volume final, menos o volume inicial. Como estava aqui, ó. É o logaritmo. Então, é só isso que você precisa saber, que a integral de uma função 1 sobre x dx é o logaritmo, como está aqui. Então, o trabalho numa transformação isotérmica, aquela que mantém a temperatura constante, vai ser menos nRT logaritmo de volume final por volume inicial. Esse é o trabalho realizado sobre o Graz, tudo bem? Então, como nós vemos, tem aqui um logaritmo.
Na compressão isotérmica, nós temos que VF, volume final, é menor que volume inicial. Então, quando o volume, na compressão, quando o volume final é menor que o volume inicial, eu estou dividindo o número, eu estou dividindo VF por VI. Só que como VF é menor que VI, então esse número vai ser menor que 1. E o logaritmo de um número menor que 1 é negativo. E com esse negativo ele fica positivo. Então, a nossa definição de trabalho realizado pela vizinhança está correta, porque nesse caso é positivo. Se nós estivermos na expansão isotérmica, ou seja, VF é maior que VI. Então, esse número aqui ele é maior que 1 e o logaritmo de um número maior que 1 é positivo. Positivo com esse negativo fica negativo. Então, o trabalho fica negativo. Então, está totalmente de acordo com a nossa definição de trabalho realizado sobre o gás ou pela vizinhança sobre o gás. Vamos falar agora um pouco de processo adiabático. O processo adiabático é aquele que ocorre de maneira quase estática e que não tem transferência de calor ou de massa entre um sistema termodinâmico e o seu entorno, ou seja, o sistema agora está isolado. Então ele não troca energia, ele não troca calor com o sistema exterior, ele está isolado. Então, como fica a nossa expressão? Da primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a calor mais trabalho. Mas como nós estamos num processo adiabático, então o calor vale zero. Então, ΔU é igual a trabalho. Então, a única maneira desse sistema realizar trabalho é às custas da sua energia interna. Ou, dito de outra forma, se eu quero aumentar a energia interna do sistema, o entorno tem que realizar trabalho sobre o sistema. Então, um trabalho positivo aumenta a energia interna e um trabalho negativo diminui a energia interna. Se nós formos desenhar num diagrama PV, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte: na compressão adiabática, o sistema está realizando trabalho sobre o sistema. Então, na compressão adiabática, nós temos trabalho maior que zero. Se trabalho é maior que zero, daqui nós tiramos que ΔU é maior que zero. Então, a energia interna do sistema aumenta. Se a energia interna do sistema aumenta, o sistema sai de uma temperatura T1 e vai para uma temperatura T2. Então, a gente desenha aqui, põe duas isotermas, que nós já vimos que essas hipérboles são isotermas, então a gente desenha de uma hipérbole para outra, dessa maneira, porque a temperatura aumentou. No caso de uma expansão adiabática, seria o caso em que o trabalho é menor que zero. E aí daqui, ΔU seria também menor que zero. E aí seria uma curva igual a essa, só com sentido contrário, porque a energia interna do sistema diminui. Se a energia interna diminui, então a temperatura iria de um T2 para um T1. Vamos agora tentar obter uma equação para essa curva. A equação da isoterma nós temos, agora a equação dessa curva azul, que é a equação da adiabática, nós não temos, ou seja, é uma fórmula, uma equação que rege essa transformação, que desenha essa transformação no diagrama PV. Para isso, vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica. ΔU, nós sabemos quanto vale ΔU para o gás ideal. Nós já escrevemos, ó, é F dividido por 2, número de grau de liberdade, NK ΔT, que é DU. Então, do lado de cá, nós vamos colocar esse resultado. Do lado de lá, quem nós colocamos? Nós vamos colocar menos P ΔV. E é assim que a gente escreve trabalho. Menos P ΔV. Esse é o trabalho. Então, de um lado vai ficar F dividido por 2 NKDT, do outro menos P ΔV. E com isso vamos tentar obter uma equação para essa curva aqui. Note que tem que ser uma equação que envolva pressão e envolva o volume, para a gente poder desenhar ela aqui. Então, de um lado eu tenho F dividido por 2 NKΔT, do outro lado menos P dV. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo que tem temperatura de um lado, tudo que tem volume do outro. Então, foi o que nós fizemos aqui, ó. F dividido por 2 é PET, dt, e aí
Aqui tem pressão, mas pressão, vamos nos lembrar, a gente pode escrever assim, ó, pressão é N, K, delta T, vamos colocar aqui, ó, aqui vai ficar assim, ó, menos NK P dividido por volume dV. Então, esse NK cancela com esse NK, essa temperatura que passa dividindo aqui embaixo, e esse volume já está aqui, então mantém ele. Então, agora, de um lado eu só tenho o quê? Temperatura, e do outro eu só tenho volume. O F dividido por 2 é um número. O que a gente pode fazer? Nós podemos agora integrar ambos os lados. E nós já aprendemos que toda função que é 1 sobre x dx, a integral dela é ln de x. E aí é só você trocar o x por temperatura, ou por volume, ou por pressão. Então, integral de dt sobre t é ln de t. No caso de TI até TF. Integral de dv sobre v fica de VI até VF. Aqui inverteu porque já tem um sinal de menos aqui, tá? Já tem um sinal de menos. E aí o que a gente pode fazer? Nós podemos usar uma propriedade dos logaritmos. Aqui eu tenho ln, então eu posso escrever assim, ó, ln de TF por TI elevado a F dividido por 2. Do lado de lá repete o logaritmo. Logaritmo de VI por VF. Agora sim, eu tenho logaritmo que eu posso fazer? Eu posso exponenciar as duas expressões. A exponencial é a função inversa do logaritmo. Então, o que uma faz, a outra desfaz. No fundo, o que eu vou ter? Eu vou ter, no final, somente esse termo e esse termo. Ou seja, TF por TI, eu vou ter assim, ó, TF por TI elevado a F sobre 2 igual a VI por VF. Então, eu passo esse TI elevado a F sobre 2 para lá, passo esse VF para cá. Com isso, eu tenho essa expressão. Então, nós chegamos aqui a uma expressão que envolve volume e temperatura. Ainda não é o que eu quero. Nós chegamos a uma expressão para aquela curva, que descreve aquela curva, porém não é o que nós queremos, por quê? Porque aqui tem volume e temperatura, nós queremos volume e pressão. Mas a gente pode resolver isso aqui rapidamente, porque nós sabemos a equação de Clapeyron. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa potência daqui como? Vamos pegar tudo de um lado e do outro e elevar a 2 sobre F. Quando a gente faz isso, o TI elevado a F sobre 2 elevado a 2 sobre F fica só TI. O volume fica 2 sobre F, como está aqui. TF elevado a 2 sobre F elevado a F sobre 2 elevado a 2 sobre F fica TF e o VF fica VF elevado a 2 sobre F. Agora eu posso tirar essas temperaturas daqui por meio da equação de Clapeyron, lembrando que PV é igual a NKT. Então, temperatura é igual a PV, em ambos os casos. Então, onde está a temperatura, eu troco por PV, como está aqui, ó. E aí eu posso juntar esse volume com esse volume com esse volume, para chegar nessa expressão. E aí eu chego na expressão que é PF, VF elevado a gama igual a PI, VI elevado a gama. Ou seja, do processo inicial até o processo final, esse produto PV elevado a gama, ele não varia, ele é uma constante. E essa é a equação da adiabática. No fundo, como que a gente escreve a pressão? Escreve assim, ó, é igual a uma constante dividido por volume elevado a gama.
Então é muito parecida com a equação da isoterma, só que esse gama aqui faz com que ou ela cresça mais rápido na compressão adiabática, ou ela diminui mais rápido na expansão adiabática. E fazendo as contas, esse gama aqui é exatamente F mais 2 sobre F. Esse gama é chamado de coeficiente de Poisson, ou coeficiente adiabático. Cada gás terá o seu coeficiente adiabático. Por exemplo, se for um gás monoatômico, F é igual a 3. Então, o gama, quanto que ele vale? 5/3. E por aí vai. Se for um gás diatômico, F é igual a 5. E aí você vai achar o gama. Ou seja, cada gás tem o seu coeficiente adiabático. A gente pode calcular o coeficiente adiabático. Vamos calcular, vamos fazer esse exemplo, que é escrever o coeficiente de expansão adiabático em termos das capacidades caloríficas. Vamos nos lembrar da capacidade energética, ou calor específico, capacidade térmica, volume constante. Nós calculamos lá atrás e deu isso aqui, ó, F sobre 2NR. E nós calculamos também lá atrás a capacidade térmica pressão constante, que dava esse valor. Se nós dividirmos Cp por CV, o que nós vamos ter? Nós fizemos essa divisão, nós vamos ter F sobre 2, F mais 2 sobre F, que é exatamente o valor do coeficiente adiabático. Então, o coeficiente adiabático, ele é igual a Cp sobre CV. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó, pressão é igual a constante dividido por volume elevado a Cp por CV. Essa é a equação da adiabática. Essa equação aqui, ó. Essa equação dessa curva azul, ou seja, ela depende dos calores específicos, a pressão constante, da capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante. E nós já sabemos que a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante depende dos graus de liberdade do sistema. Aqui nós temos os valores numéricos, ó, Cp sobre Cv para o gás monoatômico com 3 graus de liberdade, nós vamos ter 1,66. Para os gases diatômicos com 5 graus de liberdade, ou seja, F igual a 5, nós vamos ter 1/4. E para os gases diatômicos, também nós vamos ter outro valor. Então, se nós fôssemos plotar volume e aqui pressão, se nós tivermos 3 gases diferentes, nós tivemos um gás monoatômico, ele cai assim. Então, vou escrever aqui monoatômico. Tivemos um gás diatômico, ele cai com essa potência, então ele cai mais devagar, vamos lembrar isso. Então, se ele sai e chega aqui no mesmo volume, ele vai sair do mesmo estado, só que ele vai chegar aqui um pouquinho mais acima, aqui acima, assim. Esse aqui é o gás diatômico. E um gás poliatômico, ele fica em torno de 1,3, então ele chega perto aqui do diatômico, vai ficar assim, ó, bem pertinho, vai ficar um pouquinho para cima, assim. Então, é isso que vai acontecer com cada gás, aqui é o gás poliatômico. Ou seja, a curva adiabática, por gás monoatômico, ela é mais acentuada. Por gás diatômico e poliatômico, ela é menos acentuada e uma próxima à outra. Isso tem a ver com a quantidade de graus de liberdade, né? Porque o termo aqui, se você for olhar, o termo Cp por Cv, que é o coeficiente adiabático, ele é F mais 2 sobre F. Então, quando o número de graus de liberdade se torna muito grande, esse F aqui não faz muita diferença. Esse 2 aqui não faz muita diferença. Então, fica F sobre F. F sobre F é 1. Então,
para os gases diatômicos e poliatômicos, a curva adiabática vai ficar muito parecido com a da isoterma, vai ficar muito próxima. Então, a variação de temperatura vai ser muito pequena. Por quê? Porque tem muito mais graus de liberdade para alimentar. E até a energia preencher todos esses graus de liberdade, a temperatura vai variar muito pouco. Vamos falar agora da primeira lei da termodinâmica e a entalpia. O que nós podemos dizer da primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, que afirma que ΔU é igual a calor mais trabalho, calor e trabalho são duas quantidades de energia. Então, o que a primeira lei da termodinâmica faz é definir a função energia interna. Então, é definir a função U. Então, a primeira lei da termodinâmica define uma função chamada U. E a função U define o estado do sistema. Então, nós dizemos que a função U caracteriza o sistema termodinâmico. Então, se o sistema está em equilíbrio, ele é definido por uma energia interna U. E quem define essa energia interna U, ou essa função de estado, que é uma função que depende dos estados. Então, é uma função de estado. Quem define essa função é a primeira lei da termodinâmica. Então, esse que é a principal característica da primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de conservação da energia. E qual o papel do Joule no entendimento da energia térmica? O que o Joule mostrou no seu experimento, no famoso experimento do equivalente mecânico do calor, é que a energia interna do sistema, lembra? A energia interna do sistema tem a ver com a temperatura. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. O que o Joule mostrou no seu experimento, no equivalente mecânico do calor, é que a energia interna, ou a temperatura, não aumenta e diminui só por meio do processo chamado calor. Isso também pode ocorrer por meio do processo chamado trabalho. Então, naquele experimento, quando as pás, as hélices, estão se movimentando e o Joule percebeu o aumento ou elevação da temperatura, tá? O Joule não mostrou que trabalho é equivalente a calor, porque não é. Nós já vimos que são coisas diferentes. Na verdade, o experimento dele não tem nada a ver com isso. Isso geralmente está escrito nos livros didáticos, mas está errado. O que o Joule mostrou é que até então, o que se sabia na época? Que para você elevar a temperatura de um corpo, você precisaria necessariamente ceder calor para esse corpo. O que o Joule mostrou é o seguinte, ele mostrou que existia um processo onde não havia troca de calor e mesmo assim a temperatura do sistema variava. Então, ele concluiu que não só o calor poderia variar a energia interna do sistema, mas outros processos que não são espontâneos, processos que são forçados, no caso, processo chamado trabalho. Então, isso foi o que o Joule mostrou. Ele mostrou que existe uma outra maneira de você elevar a temperatura de um sistema que não seja pelo processo chamado calor, mas sim por meio do processo chamado trabalho. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.